Este é o podcast Soberania, segunda temporada. Segurança, Defesa e Justiça em debate. Eu sou a Valentina Marcelino, diretora adjunta do Diário de Notícias. Eu sou o Francisco Rodrigues, presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo. Eu sou o João Anes, do Observatório de Segurança e Defesa da SEDES. Bem-vindos. Paulo Sousa, o vosso programa fala em vergonhosa degradação da segurança interna em Portugal. O que quer destacar dessa situação em termos de pontos mais críticos? Novamente, muito bom dia a todos. É assim, obviamente que para nós já há alguns anos temos defendido que um dos motivos principais deste aumento de violência, como é sabido, é a imigração. E apesar de os outros partidos acharem que nós apenas dizemos isso por uma questão de ideologia ou por uma questão de extremismo, a questão é que há dados que comprovam isso. Vamos falar de uma questão tão simples quanto isso. A evolução da criminalidade em Portugal. Houve realmente uma baixa de 4,6% este ano. Mas é preciso não esquecer que desde 2021 houve um aumento de 18,6% no total. Portanto, a criminalidade não está a descer. Podemos concordar. Criminalidade violenta e grave. Não, criminalidade... Não, geral. Criminalidade Portugal. Não, isto não está a aumentar. Peço desculpa, só em 2024 houve uma diminuição de 4,6%. Em 2021, mais 0,9%, 22, 14,1%, 23, 8,2%. A única diminuição... Violenta e grave. Não, criminalidade em Portugal. Não é verdade isso. Criminalidade geral. Não é verdade. É o que estão os dados do Arrasi. Não. O Arrasi não dá isso. É os dados que nós temos. Relativamente à violenta e grave, houve uma baixa em 2020-2021, de facto, mas nos últimos 3 anos subiu cerca de 22,6%. 23%, sim. Portanto, esta é a evolução. Portanto, nós afirmarmos que a criminalidade está a descer é uma falácia, não é verdade. O que é que provoca esta criminalidade toda? De repente os portugueses tornaram-se mais violentos, passou a haver crimes que não havia antes. Basta dizer que alguns destes crimes que nós estamos a falar concretamente, as violações. Tem estado um aumento gradual de violações todos estes últimos anos. Estas violações, eu não vou atribuir, obviamente, à imigração, mas claro, o que é facto é que há este aumento de violações cada vez maior todos os anos. Outra questão, criminalidade grupal. Aí, sem dúvida, que eu já posso atribuir. Porquê? Apesar de nós não termos no RASI, já dissemos várias vezes via Latar, qual era a etnia, no mínimo, de quem comete os crimes, para haver uma avaliação concreta, mas o que é facto é que se formos hoje em dia às redes sociais, já que não conseguimos os dados de outra maneira, nós vemos cada vez mais grupos, não digo crime organizado, mas sim grupos de indivíduos que lutam entre si, lutam com outras pessoas, e cada vez mais isso é disseminado nas redes sociais. Vão dizer, antes havia esse tipo de crimes? Não sabemos. De facto, isso não podemos afirmar, mas podemos afirmar que neste momento esses crimes existem, porque estamos todos os dias a assistir a isso. E a maior parte desses indivíduos que estamos a assistir, não vemos normalmente entre grupos de cidadãos nacionais, mas sim entre grupos diretamente relacionados com imigração. Outra questão que é também a própria auxílio a essa imigração ilegal acaba por trazer para Portugal cada vez mais crime organizado nesse sentido, que estão habituados a um tipo de violência que não era usual em Portugal. Podemos dizer que os crimes há uns anos atrás havia mesmo os mais violentos, normalmente não era logo matar alguém ou raptar ou crimes desta tipologia, e hoje em dia os crimes são muito mais graves. Lembras dos crimes da década de 90, havia 400 homicídios por ano. Mas continua que eu depois faço aqui só uma nota de estatística. Obviamente nós não estamos a dizer que são os imigrantes são culpados disto tudo. Isso é óbvio. Mas acabou de dizer isso há bocadinho, não é? Não são culpados disto tudo, mas sem dúvida, são um fator
um fator que tem vindo a crescer. E atenção, é preciso não esquecer que junto a isto é a questão do próprio CEF ter sido desmantelado, e tivemos o caso dos 120 mil imigrantes que entraram sem qualquer verificação do registro criminal. Sim, temos essa informação. Temos a questão dos 450 mil processos da AIMA que ficaram em atraso, ou seja, no fundo, perdeu-se o controle de facto de quem são esses imigrantes. E isso é um facto. E com 1,6 neste momento, praticamente 1.600.000, fora aqueles que são ilegais, que não sabemos, mas que até poderão estar cerca já de mais de 500 mil em Portugal. Portanto, se atingirmos o valor de 2 milhões, que já não falta muito, mesmo para os números oficiais, significa que 20% da população é constituída por imigrantes, e não são imigrantes com famílias a maior parte. Estamos a falar de indivíduos de sexo masculino, que se calhar representam cerca de 1 milhão destes imigrantes. Mas o Chega tem o seu ponto de vista e a sua preocupação sobre isto. Portanto, perante estas declarações do diretor da Polícia Judiciária, do comandante da PSP, que eu sei que respeitam, que o Chega respeita a autoridade policial, perante isso, porque é que continuam a fazer essa associação? Apesar dessa posição do diretor da Polícia Judiciária e do comandante-geral da PSP, é preciso não esquecer que houve sempre uma tendência de atenuar esta questão. E, obviamente, não iríamos ter responsáveis da polícia a dizer que, na opinião deles, estava a aumentar o crime, ou que não estava a ser combatido. Os números vêm do Razi. Nós próprios já pusemos em questão o próprio Razi e quisemos fazer uma comissão de inquérito ao próprio Razi. Não acreditam nos números. Portanto, acham que são falsos. Achamos que muitos números que aqui estão refletidos nestes relatórios não correspondem de facto à verdade. Há um certo branqueamento nestes dados. Isso, aliás, tanto nós defendemos isso, nós defendemos haver uma comissão de inquérito ao Razi. Isso é público. Sim. Portanto, nós pomos em questão que os dados não correspondem totalmente à verdade. Rui Paulo Sousa, o Chega está um pouco mais tranquilo com a forma como o Governo iniciou o controle e a regularização da imigração? Antes de responder a isso, só relativamente à Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, mas não esquecer o seguinte, a nossa questão relativamente a essa unidade é que ela está dentro da PSP. Quando a própria PSP já não tem os meios para fazer o seu trabalho normal. E, como nós sabemos, possivelmente não iria ser atribuídos mais meios nenhuns. Teriam, com os meios atuais, criar essa divisão. Suposições. Baseado no que funciona normalmente no nosso país. A falta de efetivos. É a falta de efetivos e de meios técnicos e materiais. Essa era uma questão. E fora isso, ainda era a questão de não ter a parte administrativa para tratar do assunto que continuava na AIMA. Portanto, o que nós defendemos desde o início é ou voltar a ter um CEF ou uma espécie de novo CEF, com todas as valências. Foi sempre a nossa posição. Portanto, nós não somos, obviamente, contra esse controle, pelo contrário, defendemos um controle efetivo, mas um controle efetivo que tenha as competências que tinha o anterior CEF. Essa é só a única questão. Não foi isso que mais nada. Atenção. Foi a discussão da proposta de lei. Uma coisa é tentar chegar a um acordo sobre algo que estava a ser proposto. Outra coisa é o nosso projeto desde o início, que é ou voltar a ter o CEF como existia antes, ou uma espécie de novo CEF, mas com essas competências. Portanto, nesse aspecto, isso relativamente a essa Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras. Relativamente à política atual de imigração do Governo, que já cessou funções, mas tudo bem, podemos falar sobre isso. A questão da Via Verde da imigração, por exemplo. Ok, é uma medida, poderá ser eficaz ou não, porque ela levanta algumas questões. Uma é se vai realmente haver um controle efetivo da qualificação de quem entra. Não fica muito claro no modelo que está apresentado e só com números é que se poderá ter alguma conclusão depois sobre isso. Mas ainda há uma questão mais grave, é o seguinte.
No vosso programa, portanto, relativamente à Via Verde, se entrar em vigor, há a questão dos vistos serem concedidos em 20 dias. A partir do momento em que estejam efetuadas as diversas condições de requisitos legais, dos contratos de trabalho, seguro de saúde, viagem, etc. Mas ainda há uma entrevista também ao candidato. Neste momento, todos os serviços consulares já se queixaram que é praticamente impossível dar resposta neste prazo. Tanto que, para agilizar o processo, o Governo já iniciou a contratação de mais 50 pessoas para este processo. Já contratou. Já contratou, não é? Mas atenção, estamos a falar de uma rede consular. Possivelmente não é com essas 50 pessoas, atendendo então à quantidade de imigração que temos estado a receber, vão resolver esta questão.